Vamos lá então, começando mais um Ponto de Negócios. É isso aí, né, Anderson? É isso aí, mais uma vez a gente está no nosso ponto de encontro, ponto de convergência, ponto de negócios. Aqui, muito obrigado novamente pela recepção, por essa parceria que a gente está tendo com vocês. Muito legal. E hoje nós temos um convidado ilustre. Despender um pouquinho do seu tempo, da sua dinâmica de trabalho todos os dias e está conosco. Aqui para nós é até injusto, né, Anderson? Falar com um comunicador, um peso tão bacana aí da TV. Hoje, já pro segundo já subiu. Já subiu o nível. Subiu o nível assim. Exatamente. Gustavo Parra, bom dia, Gustavo. E aí, galera, tudo bem? Taborda, Anderson, tudo certo, meus queridos? Dia. Obrigado pelo convite. A gente é da comunicação, a gente ama falar e a gente gosta de falar sobre tudo, inclusive falar sobre negócios. O jornalista trabalha com notícia, mas o jornalista moderno, ele aprendeu que ele tem que vender também. Ele aprendeu que ele tem que ser comerciante. Toda profissão tem que ter o tino do comerciante. Por quê? Eu vendo notícia, mas eu também vendo espaço das marcas que acreditam no meu programa para poder divulgar os seus produtos. Então, todo mundo tem que ter um tino de comerciante. Perfeito, Gustavo Parra. E falando em questão de comercial, que o Parra já fez uma breve introdução, vamos falar um pouquinho e vender o nosso peixe aqui em relação ao off. Não falamos tanto do off. Exato. Contra o digital. Isso. Ou a junção dos dois. Vou dar uma pincelada e falar sobre o Gustavo Parra em números, que nada mais é que o nosso balanço geral todos os dias de segunda a sexta, das 10 para meio-dia até as 2h30 da tarde. Nós temos então quase 160 mil pessoas neste horário acompanhando aí semanalmente, todas as semanas, o Gustavo Parra na TV, Anderson. Então é muita gente, são indivíduos, pessoas. Nós estamos falando, óbvio, aqui de negócios, de empresas, mas a gente não pode esquecer que nós estamos comunicando e falando com pessoas. Então, 160 mil pessoas toda semana, o Gustavo Parra conversa, fala, entra todos os dias nos lares. Eu acho uma coisa muito interessante também, que quando a gente fala do público do Balanço Geral, quando a gente fala do público que assiste o Parra, é um público... São pessoas que têm uma identificação muito grande com ele. São pessoas que têm uma identificação muito grande com a tua figura, são pessoas que têm um apego à tua figura muito grande. Então, assim, não apenas são números, como que a gente chama no digital, assim, são números muito qualificados, números que têm identificação, números que você consegue engajar muito bem. Eu até falo assim, viu, Anderson e Taborda, que eu não conheço milhares de pessoas que me assistem. Porque às vezes as pessoas encontram a gente no mercado, numa loja, no shopping, e conversam comigo com uma intimidade assim, e elas falam assim: Parra, você entra na minha casa todos os dias. E eu falo, puxa, e parece que me conhecem assim, no pessoal de longa data. E não é, primeira vez que eu vi. Mas a pessoa tem tanta intimidade comigo, porque eu estou na casa dela todos os dias, que é algo assim mágico de acontecer. E vai de todos os públicos, tá? Crianças, jovens, adultos, idosos, pessoas especiais. Cara, você precisa ver o carinho das pessoas especiais. Crianças com autismo, pessoas com síndrome de Down. Olha, até arrepio de falar, cara, e não tô mentindo, você tá vendo a imagem aqui. Parece que eles têm uma paixão, assim, de falar, poxa, esse cara, ele transmite algo legal, ele passa um carinho diferente, e isso não tem preço que pague, sabe? E a gente conversa com todos os públicos, entendeu? Isso é muito legal, Anderson, só para exemplificar também o que o Parra falou aqui. Mas nós participamos de eventos todas as semanas, quase todas as semanas, os dias, enfim, nós estamos em contato direto com o apresentador, com o Parra. E nós, né, como comercial, enfim, pessoas simples, né, digamos assim, quando a gente sai com o apresentador, com o Parra na rua, é muito legal ver o carinho que as pessoas têm realmente pro apresentador. Óbvio que o Parra, ele é humilde em falar isso, mas as pessoas gostam demais dele. E é muito legal conviver com isso, né? Então é muito bacana. Uma coisa bacana também, como o Parra falou, é a nossa qualificação. A gente fala muito de métricas, Sim. né? Pô, o digital tem métricas, o off a gente não consegue ter essa metrificação como o digital. Mas nós temos sim métricas que são métricas confiáveis, né? E quando a gente fala de uma qualificação de audiência do Balanço Geral, do Gustavo Parra,
Nós estamos falando aí com 70% do público dele de mulheres, do Balanço Geral de Mulheres, nesse horário. Nós estamos falando com 32% da classe AB. Então, nosso programa é voltado para as pessoas com potencial. E quando eu somo a classe AB mais a classe C, Anderson, nós estamos falando com 89% do nosso público nesse horário. Tá? Então, o nosso produto é um produto excelente para as marcas, para as pessoas assistirem. Tá? Então, um pouquinho aí da nossa qualificação também. Eu Tá? vejo muito assim, que hoje os veículos de off eles estão cada vez mais perpetrados nisso que é a qualificação da sua audiência, né? E Perfeito. conseguir extrair disso também os números. Então eu vejo que quando você fala ali do Parra, quando a gente traz esse tipo de número, a gente vê essa não é mais nebuloso a questão dos números para offline. Não, o off tem número, tem qualificação desses números, tem a segmentação do público que ele está atingindo, né? Quando a gente consegue estabelecer ali que 70% do teu público são mulheres, a gente já consegue pensar o tipo de postura que a gente tem que ter, o tipo de abordagem que a gente tem que A ter, linguagem que a gente tem que adotar. a linguagem, o tom de voz. Quando a gente começa a falar também que essas mulheres estão mais inseridas na classe AB, a gente já começa a entender o tipo de decisão que elas tomam, né? E a gente começa a conseguir formar um perfil de audiência e um perfil de público. Eu vou te dar um exemplo, sabe, Taborda e Anderson? Você falou do público feminino. Eu trabalho na RIC hoje aqui em Londrina, mas eu trabalhei em Cascavel. O gerente de uma loja de calçados, a maior rede de calçados do Paraná, me liga, ele ia fazer o merchan comigo na hora do almoço. Ele me liga e falou: Parra, eu preciso de uma força especial sua. Eu estou trocando a coleção na minha loja e eu tenho muitas rasteirinhas e sandálias, público feminino, e eu quero fazer preço de custo. Mas é custo mesmo. O mesmo preço que eu paguei, eu vou vender porque eu preciso trocar a coleção. E eu preciso de um favor especial seu. Eu falei: diga lá. Ele falou: eu queria divulgar o meu WhatsApp. O meu particular, o gerente da loja, lá de Toledo, quero divulgar o meu WhatsApp. Você consegue fazer isso para mim? Eu falei: claro que eu consigo. Olha só, um case. Vamos lá. Eu faço o merchan e chega no final do merchan, eu falei: gente, você que tem loja, você que quer revender calçado, pagando o preço de custo que vem direto da fábrica, tá na loja dele, mas vem direto da fábrica, você vai ligar para esse número do telefone do gerente, ele tá esperando a sua ligação tal. Ele me liga 4 horas da tarde: Parra, vendi tudo. Uau. Não sobrou nada na loja. Vendi todos os calçados. Então, e dando um outro exemplo, a gente conversa com todos os públicos, como o Taborda falou, A, B, C e outras classes. Eu tenho anunciante no meu programa, um dia veio vender lâmpada de LED a R$ 4,90. Era uma lâmpada que custava R$ 7, R$ 8 reais, ele colocou a R$ 4,90. Ele falou: Parra, quero medir a força do teu programa. Falei: beleza, o Alex. Chegou de tarde, ele falou: cara, vendemos muito. Show. E nós temos um outro exemplo, Taborda lembra muito bem disso, uma concessionária de carros aqui em Londrina, que estava voltando a anunciar com a gente. O Taborda falou: vamos fazer um merchan diferente? Vamos botar um carro aqui em frente à emissora? Você lembra bem, né, Taborda, desse caso? Botamos o carro em frente à emissora, eu fiz o merchan, abrimos o porta-malas no final e o preço estava lá num papel sulfite que o Taborda escreveu. E colocamos o anúncio. Fizemos no Balanço Geral e no Cidade Alerta. No dia seguinte, o gerente fala pra gente: vendemos 11 carros a R$ 104.990. Uau. Então a gente consegue vender uma lâmpada de R$ 4,90, acabar com o estoque de lâmpada do cara, conseguimos acabar com o estoque de calçado, que custa barato, R$ 24,90, R$ 28,90, e conseguimos vender carro de R$ 104.990. Para você ver como você vê a gama de público que a TV aberta ainda consegue atingir. E é interessante que as ações são muito rápidas, né? A resposta do público é rápida. Muito rápida. Uma coisa que eu acho muito interessante, eu acho que a velocidade da resposta ela vem muito pela natureza do veículo onde vocês estão inseridos. Perfeito. Então, assim, como vocês estão em rádio e TV, ela tem uma natureza de geração de credibilidade muito grande. Eu costumo dizer, tipo, eu tive ontem com a Cláudia, com o Cássio novamente, aqui da equipe de vocês, e eu digo para eles uma coisa interessante, é uma coisa que eu já anoto já há um bom tempo, há uns bons anos. Rádio e TV aqui na nossa praça gera muito respeito. Ela gera muito respeito. Uma, porque estar em um veículo, ela traz a ideia de que passou por uma curadoria. Você está... Tipo, tem um critério, né? Tem um critério.
é muito diferente, porque daí a mídia não está na mão de qualquer pessoa todo o tempo, a qualquer momento. Que tem o seu lado bom, mas elimina a curadoria. Elimina a questão de você saber que tem um filtro por aquilo que está passando. Então, quando você tem um porta-voz da marca ligado a esse tipo de veículo, ligado à estrutura de televisão, ligado à estrutura de rádio, você nota que há uma legitimidade deste porta-voz. Sabe por quê, Anderson? Assim, se a gente imaginar, a TV e o rádio fazem parte da cultura do brasileiro há décadas. E elas ainda têm, graças a Deus, e vão continuar tendo, esse respeito por parte do público e a credibilidade. Ah, a rede social informou, mas será que é confiável aquela informação? Será que não é uma fake news? Será que checaram realmente a fundo? Aqui no Grupo RIC nós temos uma métrica que é a seguinte: nós não temos pressa em dar a notícia. Nós temos critério e cuidado para dar informação checada. Nós tivemos alguns episódios recentes aqui em Londrina onde mataram uma pessoa na televisão e a pessoa não estava morta. Cravaram, ó, fulana de tal é aqui que morreu e tal. Daqui a pouco fulana apareceu e bateu na porta da televisão e falou, peraí, como é que eu tô morta se eu tô vivo aqui? aqui, ó, tô aqui. Então nós não temos pressa em dar informação, a gente tem que dar informação checada e com critério. E isso nos traz esse viés de credibilidade. As pessoas falam, poxa, o Parra tá falando, é verdade o que ele tá falando, porque ele checou a informação. Ele foi atrás para saber se aquilo realmente é verdade. E o público também é esperto. As pessoas nos encontram e falam assim, você falou da loja tal, mas você usa o que a loja tal está vendendo? Falou, opa, esse calçado é da loja tal que você está usando? Que você fala no programa? Esse restaurante que você está comendo é aquele que você falou no programa? O público nos nota por isso. O público meio que te cobra, né? Nos cobra, que fala, tem um feedback muito grande. Se você falou daquela marca, você tem que acreditar na marca que você está falando. Marca. Você tem que ter ela no seu dia, né? E isso é um ponto, na verdade, muito forte do Gustavo Parra, que assim, as empresas, né, as pessoas, e nós temos puxando um pouquinho antes, nós temos um diferencial em relação ao nosso negócio, que são os merchants. E aí o ponto positivo que eu estava falando do Parra é o seguinte, ele faz o merchan, ele fala com as pessoas, ele tem essa conexão emocional com as pessoas que são os telespectadores, e o importante é que ele vai na loja. É isso. Ele experimenta, ele faz toda essa experimentação daquilo que ele falou. Ele adquire o produto, ele faz a visita no cliente, ele vê se realmente a marca é bacana. Porque se a marca não for legal, não for bacana, não tem por que você transmitir toda aquela mensagem de uma marca ou de uma empresa que não seja bacana, não é isso, Parra? É tipo um recebido. Sabe quando você tem um recebido? Ganhei um recebido, vou abrir aqui, vou fazer um unboxing aqui do produto e tal. O influenciador faz isso na rede social. Só que quando o cara vai pra TV e fala, poxa, não é qualquer marca que entra na televisão. Não que a rede social coloque qualquer marca, mas todo mundo tem a capacidade de divulgar, investindo menos. Para o cara estar na televisão, ele tem que ter um ticket médio maior para poder bancar um Também anúncio. É um filtro, né? Também é um filtro. Também é um filtro. Então, eu faço questão de conhecer as lojas, de conhecer os gerentes, de conhecer os produtos. E eu acredito que falo com muito mais propriedade quando eu conheço. Poxa, vai ter uma construtora que vai anunciar com a gente agora. Vamos lá conversar com os engenheiros? Vamos saber se essa construtora já teve alguma outra situação adversa no país? Olha, lá deu problema. Não, a construtora não tem nenhum BO, não tem nada que ela não tivesse resolvido. Ela entregou empreendimentos de sucesso em São Paulo, em Minas, em Goiás, no Rio Grande do Sul. Poxa, eu tenho total transparência e tranquilidade para falar dessa empresa. Agora vem algo nebuloso e fala, poxa, peraí, eu acho que esse aqui não. É um filtro que o próprio comercial faz. O departamento comercial que é muito criterioso para isso. Porque não é simplesmente vender. A gente tem que vender com critério. Porque a imagem nossa não pode ser arranhada. Poxa, como é que você vai arranhar a imagem do teu porta-voz? Quem que é o porta-voz do Balanço Geral? É o Parra. Então, poxa, eu não posso colocar esse cara falando algo negativo. Vou falar de uma marca. Putz, essa marca... Lá vem o Parra falar dessa empresa. Não. Cara, que legal, ele tá falando dessa empresa é boa, essa empresa é séria, essa eu posso confiar. O entrelaçamento entre você e a marca é muito forte, né? Tem que ser. Ele é muito forte. E eu acho que é muito legal essa atitude tua de ir até o cliente, ver como que o cliente tá, ver como que ele sobrevive, ver como ele se coloca no mercado, porque é o que a gente chama de imersão. Lá, antes de fazer qualquer campanha, ou quando a gente vai pegar uma campanha muito, muito grande, até campanhas pequenas, na verdade, a gente passa com o cliente desde... história dele, onde que ele está inserido, o relacionamento dele, qual a vizinhança que ele está, para quem que ele não quer vender, que também tem isso. Também tem essa questão, né? Eu sempre digo assim, se você não vende commodity, você não vende para todo mundo.
Não existe isso aí. Então, assim, você não está vendendo gasolina, arroz, feijão, soja, você não está vendendo para todo mundo. Isso Né? aí. Você vai ter um público e quanto maior você vai se aproximando, quanto maior você faz, quanto mais profunda essa imersão que você faz no dia da empresa, na vida da empresa e na história da empresa, você soma credibilidades. Que vai somar a sua com um produto que tem credibilidade também. Tanto é que os donos, às vezes, nos ligam ou mandam mensagem: Parra, foca nisso aqui pra mim hoje, cara. Eu precisava dar um tiro certeiro nisso. Eu falei: não, fica tranquilo. Às vezes, os anunciantes de clínicas odontológicas que nós temos, o doutor me liga, fala: Parra, ó, vou ter um plantão diferenciado nesse sábado. Fala aí com o público, chama o vô, chama a avó, que precisam fazer implantes dentários. Dá essa força pra mim. Eu falei: não, pode ficar tranquilo. Aí eu vou direcionado no merchan. Você que está acompanhando agora, você que não consegue sorrir, que esconde seu sorriso e vai tirar foto, fica com vergonha porque não consegue sorrir, não tem dente. Ou então o teu vô que molha o pãozinho no leite, não é por hábito dele, não é porque ele não tem força para mastigar. Aí o cara fala: putz, o meu vô faz isso, cara, eu nunca reparei. Então aí você vai aliando e você vai atendendo o desejo do cliente. Eu não tô ali para, na hora do merchan, não é o Parra que é importante. Eu vou chancelar a marca. Quem é importante é aquele que está pagando o meu horário para poder falar da marca dele. Então eu estou ali para representar realmente a marca. Então eu quero exaltar a marca. Eu quero fazer com que o cliente vá para a loja. Se vai se transformar em venda ou não, aí é um trabalho do vendedor. Perfeito. Eu fiz o meu papel na tabuada, eu levei o Muito cara para a legal. loja. Então percebam vocês, né, pessoas, empresários que estão aqui, o quanto nós somos íntimos com vocês, né? Essa proximidade que tem o nosso apresentador, né, aonde ele vai expor a marca de vocês, o quanto vocês são próximos, ligados. Não tem esse negócio de ficar longe. Ah, não, eu sou apresentador, eu sou o cara que sou referência, não falo falar com por ninguém. falar. Falo por falar. Empresário, você consegue, você vem, você consegue vir, você consegue expor e você consegue ter um resultado com essa proximidade. Quando a gente vai... Não tem estrelismo, né? Perfeito. Eu acho que isso aí é muito interessante, é não ter o estrelismo. Sabe por quê, Anderson? O pior sentimento que existe para quem trabalha com comunicação, especialmente com televisão, é um sentimento chamado ego. Porque é algo que infla, né? O cara se acha: eu trabalho na TV, eu tenho porta aberta em qualquer lugar. Não é bem assim. Não é bem assim. Eu sou o Gustavo Parra do Balanço Geral. O programa é o Balanço Geral. Eu sou o apresentador do programa. Mas o programa é muito maior. E a emissora é muito maior do que o programa. Então a gente tem que entender que nós estamos numa hierarquia. Então, não é o Taborda. Não, o Taborda é o nosso gerente comercial, ok, mas acima dele quem está? Nós temos um grupo, e o grupo representa toda uma grandiosidade. Então a gente tem que lidar muito com o ego. E manter isso também vamos colocar assim, acredito que manter esse tipo de atitude é o que gera segurança e integridade, né? É o que mantém a integridade do negócio inteiro. Com certeza. Tanto da tua figura, quanto do programa, e é o que vai transmitir essa integridade também para quem anuncia. E vai trazer Isso aí eu empatia acho também, interessante. sabe, Anderson? Porque o cara que tem o ego muito inflado, e a gente tem apresentadores que têm o ego inflado, eu acho que ele se torna distante. Sim. Porque quando as pessoas o veem no pessoal, fora do vídeo, fala: putz, esse cara, meu, achava esse cara tão gente boa na televisão, a hora que eu vejo esse cara pessoalmente, o cara é um mala. O cara é bagagem, o cara nem me cumprimentou, me ignorou. O cara passa reto, poxa, parece que tem 3 seguranças em volta dele. Não é assim. O mesmo Parra que você vê na televisão, que você ouve no podcast, tem que ser o mesmo Parra que te cumprimenta na rua. E é uma coisa muito interessante, porque assim, o que eu sempre falo na agência? Qual que é o mote principal da minha agência? Por que ela existe? Nós só existimos porque a gente tem que conectar quem quer comprar com quem quer vender. É isso. E se a gente... É o marketing. Basicamente a essência do marketing é essa. Perfeito. E Marketing é tudo e tudo é marketing. Tudo é marketing. Como dizia meu antigo professor. Então assim, e quando você não tem uma atitude que seja aliada a isso, você quebra toda essa conexão. Então todo o propósito, muitas vezes, de fazer um merchan contigo, ele seria quebrado caso você não tivesse essa atitude. Porque pensa assim, se você vai anunciar um produto, dificilmente eu vou ter um produto no programa que seja único, exclusivo, que não tenha concorrente. O que vai levar o cliente a escolher entre a loja A, B ou C? Claro, a qualidade do produto, mas a forma como se vende, é o que você falou. Se você está conectando quem vende com quem compra, poxa, eu não posso errar no meio desse caminho. Se eu errar no meio desse caminho, eu perdi o cliente, ele foi para o concorrente. Então, o nosso tiro tem que ser certeiro. E quando a gente comunica, um merchan, por exemplo, tem em média 1 minuto e meio, 2 minutos. Cara, eu não posso perder a atenção do cliente. E eu não posso tornar o merchan algo distante.
Eu tenho programa, eu sei que eu vendo notícias e no meio das notícias eu vou inserir o espaço dos meus anunciantes. Eu tenho que tornar atrativo também o merchan. Perfeito. Porque muitas vezes num programa de televisão, o cara tá naquele pique das notícias, agora vem cá, vou dar um recadinho pra você. O cara murcha, Baixa. o cara baixa, aí, putz, o que o cara em casa faz? Troca de canal. Não, eu tenho que tornar o merchan também atrativo. O telespectador tem que falar, poxa, ele vai dar um recado, mas vai ser um recado legal, vai falar de um produto bacana que eu posso ter na minha casa, que pode ser uma mudança pra minha vida. O cara vai anunciar um apartamento aqui que pode ser o sonho da minha filha. O cara vai anunciar um carro aqui que, meu pai tá falando direto que quer comprar um carro novo. Olha só, esse calçado tá 3 por 99. Mãe, vamos comprar o calçado hoje? Tem que ser isso. Olha o restaurante bacana que ele tá anunciando pro final de semana. Vai ser almoço de família. Vou reunir, vou ter um tempo legal lá. Então, não dá pra ter essa diferença entre notícia e merchan. Tem que ser tudo no mesmo ritmo, Tem que ser tudo Na na mesma mesma vibe. energia, na Mesma mesma energia. pegada, na mesma conexão. Tipo, a sua conexão ela não pode cair. Não pode cair. Né? A sua conexão ela tem que se manter estável. Porque daí vai se prolongar. Que o segundo fenômeno eu acho mais interessante. Porque daí você vai ter o fenômeno do apresentador. Tipo, o Parra consegue gerar aqui, ele legitima a voz dele para o produto fica legitimado a partir da sua voz. E daí a gente tem um segundo movimento que eu acho muito interessante, que é o que a gente começou falando hoje. Ele sai na rua, a pessoa chega e fala assim, você é o Parra. Você é o cara que eu vejo todo dia, meio-dia. Eu almoço te vendo. É isso. Lá na firma a gente para te ver. Boa. Essa é a grande questão. Tipo, lá na firma a gente para te ver. Cara, eu vou tirar de casa, tirar da minha família. É hora do almoço. Minha mãe. TV ligada. Vendo o apresentador da hora do almoço, vendo o apresentador do teu horário. E esse apresentador do almoço, ele é o apresentador que passa por um dos momentos mais familiares, que é a refeição. Sim. Né? E esse cara que participa da refeição, quando ele sai do estúdio, a credibilidade dele não fica no estúdio, ele vai contigo. A credibilidade vai contigo. E a gente, você até brincava com a Sara Presoto, que é a outra apresentadora aqui da casa. Eu falei, Sara, a gente não tem noção, às vezes, do quanto a gente impacta a vida das pessoas, do quanto nós estamos inseridos no meio da família, como você falou. Cara, a gente faz parte da hora mais sagrada que existe na família, que é a hora do almoço. Então, a responsa é muito grande. É muito grande. E é interessante porque, assim, o que eu faria? Vou lá, tenho uma empresa. Eu tenho um produto, tenho um serviço, vou anunciar com o Parra. Eu sou tão certeiro em anunciar com o Parra porque não vai acabar no merchan. Porque como vão te parar na rua, como vão perguntar, como vão falar Vai com seguir, você, né? vai seguir. Você fala, você tá saindo de ótica tal, você tá saindo de restaurante tal. Ou seja... Vai lá naquela, pede o meu desconto. Exato. Quem investe no Parra, quem investe na figura do apresentador, quem pega esse porta-voz para si, para tua marca, ele vai ter dois fenômenos. Ele vai ter o fenômeno da compra do merchan, ele vai ter o espaço comercial dele, e ele vai ter o que chama de mídia espontânea posterior. Do cara te parar na rua e falar, tira uma selfie comigo, você tá vindo de tal lugar? Aí você fala assim, acabei de sair de lá, vai lá comer que tá bom. Ou de você postar foto no Instagram e a galera fala assim, que legal esse óculos, onde você comprou esse óculos? Aí você já manda pro cara, vai na loja tal e pede desconto que é parceiro nosso. Exatamente. Então assim, isso se prolonga. O espaço comercial do Parra se prolonga para além do programa. E traduzindo um pouquinho também, você é uma referência na questão digital, né? Você tem uma agência, né, Anderson? Nesse segmento. Então, quando você se coloca simplesmente no digital, né, nas mídias digitais, independente do tamanho da empresa, né, ela se coloca no mesmo patamar do grande e do pequeno, né? E na maioria das vezes na quantidade de empresas menores. Quando você assume, você faz, óbvio, a gente defende muito essa questão de comunicação integrada. Esse é um dos pontos que nós falamos também quando nós começamos esse podcast, é fazer essa integração. Quando você vem para a parte da mídia off, fazendo TV, você tem a figura do apresentador que você chancela a marca. Você dá credibilidade para a marca. E você se diferencia em relação a todo e qualquer tipo de empresa que não está fazendo. Né? Então isso é importante, a chancela do apresentador. A chancela do apresentador é interessante porque assim, no digital, e vocês devem receber os mesmos anúncios que eu recebo, a gente deve ter um perfil de segmentação muito parecido, mas no digital você vai observar uma coisa muito interessante. Para criar a mesma credibilidade que eu vou ter num Parra da vida, que eu vou ter muitas vezes numa Sara,
eu vou precisar ancorar esse cara de muitos elementos. Olha aí. Dificilmente você vai ver um anúncio no digital de um cara que vende algo, que presta algum serviço, com uma mesa vazia. Então esse cara ele precisa estar com o notebook certo na mesa, ele precisa estar com a luz certa, ele precisa estar com o celular certo. Muitas vezes o cara está ancorado de outros produtos, onde o cara tem que a gente chama de produtos de poder, né? O cara está com elementos de poder na mesa. O cara precisa criar esse grau de elementos em torno de si, ele precisa ter esse número de elementos em torno de si, justamente para gerar a mesma credibilidade que o veículo tem como chancela. Olha, esse naturalmente. é um bastidor que eu não tinha nem ideia. Muito difícil você ver um cara, extremamente difícil você ver um cara que vende, por exemplo, um treinamento online que ele não está com um Mac na mesa. É muito difícil. O Mac, o iPhone tá ali. O Mac, o iPhone tá ali. Por quê? Tá num cenário bacana. Tá num cenário bacana. A luz normalmente tem uma cadência. Então é tudo proposital. Tudo é proposital. Tudo é montado para quê? Muito cara que não sei com o Mac na mesa não sabe mexer num Mac. Mas tá ali porque é um símbolo de poder, é um símbolo de autoridade. Ok. Né? Se o cara está com aquele negócio Perfeito. ali na mesa, a credibilidade vem ancorada num produto. E você acredita que o apresentador, por exemplo, não teria necessidade de montar todo esse cenário porque a imagem dele já fala por si. É porque é diferente. No digital, normalmente, você vai ver caras que se ancoram no produto. No off, o produto se ancora na pessoa. Porque o apresentador, o jornalista, o apresentador, a pessoa que vai para frente de uma câmera na TV, a pessoa que vai para trás do microfone no offline, ela precisa construir isso em si. Se o teu cenário cair hoje, você tem que tocar. Com certeza. Você precisa dessa construção em si. O que a gente chama de autoridade, né? Construção da autoridade. Construção da autoridade é quando você coloca ali elementos em ti ou transmite elementos, sejam por conhecimento, sejam por ancoragem de produto, sejam por ancoragem de cenário, em que as pessoas já não contestem mais aquilo que você fala. As pessoas aceitem aquilo que você fala. Aí a gente fala assim... Verdade absoluta. Verdade absoluta. Por isso que a gente fala muito assim, não, você tem que gerar conteúdo, porque conteúdo gera autoridade. Porque você cria um espaço onde você coloca know-how na mesa e a partir disso você começa a convencer as pessoas do quanto você sabe daquilo. Se você sabe bastante daquilo, você pode vender aquilo. No off não tem isso. Não tem isso porque não é a natureza do off necessitar disso. Porque o off já tem o veículo, que é o que a gente sempre fala, é a curadoria, é a chancela, é o filtro. Né? Então você vai notar que existe tem que ser feito 2 esforços quando a gente fala disso. E aquilo que, assim, a minha agência ela nasceu como uma agência de performance, ela nasceu como uma assessoria de tráfego pago, e eu até brinco com o Taborda, que a minha agência, enquanto criação, nós fomos legitimados quando a gente fez o primeiro outdoor. Porque é onde você testa, de fato, sua capacidade de criação. Porque a peça do offline, seja ela impressa, seja ela de veiculação, seja rádio, seja TV, não importa. A peça do offline, ela tem mais minúcias. Então você tem que ser muito bom para conseguir fazer uma peça de offline boa. Exatamente. Né? Então, assim, eu lembro que eu não estava nem aqui na cidade, estava em Curitiba, estava atendendo lá, minha criação estava aqui, eu liguei para eles e falei assim, olha, a gente vai começar a fazer offline, eu preciso de 5 outdoors para daqui 2 dias. Nossa. Preciso de 5 Imagina outdoors a para daqui correria da 2 galera. dias e o cliente em Brasília. Então tinha toda uma triangulação, negociação com os pontos e tudo mais. Mas eu vou te dizer que depois disso, depois que a gente começa a fazer peças de offline, depois que a gente começa a reparar as minúcias de offline, depois que a gente tem uma criação que entende on e off, e o off também ele é mais criterioso porque ele tem menos erro, né? Você pode errar menos no offline. Você pode errar muito menos no offline. Né? Então você meio que se treina para ter uma cabeça que erre menos, para ter uma qualidade sempre estável. Você falou isso, né? É curioso, enquanto você estava falando, eu estava pensando. Ontem eu recebi uma mensagem de uma assessora de um estilista, que eu não conheço, perguntando se eu tinha interesse em receber um catálogo. Eu falei, pode me mandar. Eu fui entrar no perfil do cara, o cara tem pouquíssimos seguidores. Só que é muito bem montado o perfil dele. Você falou, composição de luz, vi que ele estava com o microfone de lapela, estava sentado numa poltrona muito bonita, estava com um cenário legal. Eu estava juntando esses elementos que você estava falando. Isso deu, assim, um peso. Mas eu fui olhar, o engajamento dele é muito baixo. Eu falei, poxa, será que pode ser alguma coisa boa ou pode ser alguém... Sei lá, a gente pensa muito em golpe, né? Sim.
Será que alguém que está tentando usar a minha imagem para falar, ó, o Parra está usando a minha roupa? Mas tudo isso é levado em conta. O perfil da pessoa, né? A composição de cenário, quanto que o cara investiu para poder fazer aquilo. São detalhes que acho que a grande maioria das pessoas não sabe. Não, a grande maioria das pessoas, ela... Mas impacta, porque a hora que eu vi a imagem, eu falei, poxa, o cara né? manda bem, ele fala bem, tem um cenário legal. Por exemplo, eu sou gestor de tráfego desde que eu me conheço no mundo publicitário. Sou o cara que sobe anúncio. Sou o cara que faz campanha, que sobe anúncio, que vê performance, vê número. E uma coisa que eu sempre bati muito era o seguinte: o conteúdo que você produz é tão importante quanto o espaço que você compra. Uhum. Então não adianta você muitas vezes ter ali muita grana para fazer uma campanha e você não investir nada em conteúdo, você não investir nada em cenário, você não investir nada em roteiro, você não investir nada em nada, né? E normalmente as pessoas não são atentas a isso. E normalmente as pessoas também... Foi legal que você puxou o gancho do engajamento, do número de seguidores e tudo mais. As pessoas são muito, muito iludidas com essa questão de número de seguidores. Na verdade, no digital, número de seguidores é o número que menos importa. É porque às vezes você vê um cara lá com 50 mil seguidores, vai ver o engajamento do cara é horrível. É. Aí vou ver o Reels do cara, tem lá 500 visualizações, 800. Falei, poxa, quem que esse cara tá impactando? Não bate, né? Não bate. Não bate. As fotos não têm curtida, você fala, meu, e aí? As redes sociais, de modo geral, umas mais, outras menos, e tem outras métricas, tem outras minúcias de métricas de entrega. A galera fala assim, isso aí é o algoritmo, né? Mas ninguém explica o que é o algoritmo propriamente dito. Elas são feitas para que você chegue no ponto de anunciar. Uhum. Então, uma rede social hoje, de forma geral, você vai ter um alcance real de cerca de 4 a 11% do total de seguidores. Então, eu tenho lá 1 milhão de seguidores. Com quantas pessoas eu estou falando? De 4 a 11% no orgânico. Então, muitas vezes o pessoal fala assim, vou fazer uma campanha com um influenciador, o cara tem 50 mil seguidores, o cara tem 100 mil seguidores, o cara tem 200 mil seguidores. Você vai estar falando com 4 a 11% desse total, de 200, 300 ou 500. Aí eu vou fazer um comparativo também, Anderson. Uma vez uma pessoa entrou em contato comigo, que ela tem uma agência de viagens, e ela precisava divulgar para contratar vendedores, para poder capitalizar novos clientes. E ela falou, olha, eu contratei um influenciador, e o influenciador falava sobre um outro segmento completamente diferente, onde ele tem sim engajamento, mas ele não trouxe um retorno para ela. Eu peguei, montei um vídeo, roteirizei, mandei para ela, gravei o vídeo, editei, ela conseguiu. Ela falou, poxa, você conversou mais com o público do que esse cara que fala sobre um segmento completamente diferente. Na TV, nós falamos com uma gama variada, a gente fala com todo mundo. A gente fala com a dona Maria que está em casa fazendo o almoço, perfeito. A gente fala com o seu João, e a gente fala com o pessoal que está batendo aquele marmitão na hora do almoço, a gente fala com um jovem que está acompanhando, a gente fala com uma gama de público muito grande. Então, a nossa capacidade de alcance na TV aberta ainda é gigantesca. E vai continuar gigantesca por muito tempo. Porque a gente consegue falar com todos os públicos que estão assistindo, né, Taborda? É isso aí, perfeito. É uma gama geral dos públicos. Óbvio que nós temos a segmentação, óbvio que nós temos as métricas também, mas o que eu falo o seguinte, a gente falar em massa. É isso. Exato. Isso aí. Mas chegando agora ao final aqui, gostaria de agradecer, mas antes de finalizar, eu preciso que você deixe uma mensagem, Parra. Gustavo Parra, do Balanço Geral. Eu quero falar com você que está acompanhando esse podcast agora. Principalmente pro empresário. Mas exatamente, esse é o meu recado. Lá, você que está me acompanhando agora, que tem a sua empresa, que tem o seu produto, que tem o seu serviço, aposte na televisão, aposte no Balanço Geral. Eu quero falar do seu produto, eu quero vender, eu quero te ajudar a alavancar ainda mais o seu negócio. A TV aberta fala com a grande maioria da população. A internet anuncia na TV, porque a TV fala com todo mundo. Então, continue apostando, continue acreditando. Seja você um empresário, um pequeno empresário, você que fala, poxa, eu não tenho grana para investir em TV, calma lá que não é assim. Ou você é um mega empresário. Venha falar com o nosso departamento comercial. Eu quero conhecer a tua empresa, eu quero ter propriedade para falar do seu produto. Não vai ser apenas 1 minuto e meio, 2 minutos que você vai falar no Balanço Geral. Eu vou dedicar o filé mignon para você. Eu quero falar com propriedade do seu produto e eu quero ajudar a alavancar o seu negócio. Eu, Parra, estou à sua disposição e teria um prazer enorme em ter a sua marca junto com a gente.
E obrigado, Taborda, obrigado, Anderson. Olha, a gente vem para poder participar, mas a gente aprende muita coisa. Eu estou saindo daqui com muitas ferramentas que vocês dois me trouxeram. Obrigado mesmo pelo papo. Foi demais. Perfeito. Anderson, suas considerações? Minhas considerações invistam em credibilidade. Invistam em figuras, invistam em e-mails, invistam em canais que gerem para vocês credibilidade para não só alcançar mercado, como também preservar o mercado que você alcança. Boa. Porque é muito mais difícil preservar uma fatia de mercado do que alcançá-la. Então, quando você for investir em mídia, pense muito bem na agência que você contrata, pense muito bem nos meios que você vai escolher. Eleja sempre aquilo que vai gerar maior credibilidade para o seu negócio. Porque isso diminui a dúvida de compra. Você vai ter menos objeções de compra. Segundo, porque você vai ter uma possibilidade de recompra muito maior. A vida do seu negócio vai ser muito maior, muito mais ampla. Show de bola! E você, Taborda? Eu quero suas considerações finais também. Eu falo o seguinte, não tem como falar alguma coisa depois desses dois aqui dando tanta credibilidade e chancelando tanto. Mas, empresário, fica a dica, venha realmente, entre em contato conosco para falarmos sobre o seu negócio. Óbvio, é empresa para empresa, mas nós não podemos esquecer que é pessoas falando com pessoas. Muito obrigado. Fiquem ligados que nós teremos mais conteúdos para falarmos de negócio. Acaba aqui mais um Ponto de Negócio. Valeu, gente. Obrigado. Valeu.